Oi, gente, espero que todos estejam bem. Hoje teremos uma aula sobre relações ecológicas. E quem vai apresentar essa aula será Denise, Júlia, Larissa e Yasmin. Então, vamos começar. O que seriam essas relações ecológicas? A gente tem que lembrar que os seres vivos nunca estão sozinhos na natureza, no ambiente em que eles vivem. Então, eles sempre vão ter algumas conexões com outros seres que estão vivendo naquele local. Sejam plantas ou sejam outros animais, eles vão estabelecer ali conexões, que a gente chama de relações ecológicas. Essas relações podem ser classificadas de acordo com as características que ela possui. Dentro da mesma espécie, pode ser sobre organismos de outras espécies, elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Então, a gente vai ter essas 4 classificações. A gente chama de intraespecífica aquela interação que ocorre dentro da mesma espécie. A gente vai ter situações tanto favoráveis quanto desfavoráveis, podem ser competições ou cooperação também entre os indivíduos. Então, a gente vai ter aí essa relação. Teremos também interespecíficas, vão ter algumas espécies que elas vão conseguir se ajudar, ter algumas formas de cooperação, e outras nem tanto. Então, uma espécie ela poderá se alimentar da outra, ou ter algum outro tipo de conexão. Essas relações, no geral, tanto a intraespecífica quanto a interespecífica, podem ser harmônicas, que são aquelas relações benéficas, que beneficiam um ou mais indivíduos, sem prejudicar ninguém dos envolvidos. Ou elas podem ser desarmônicas, em que um ou mais indivíduos são prejudicados. A gente vai ter, então, esses 2 tipos ainda. Bom, então começaremos com as relações harmônicas intraespecíficas. Essas relações vão ser positivas e vão beneficiar todos os organismos envolvidos naquela relação. Ela também vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Então, por isso a gente chama de relação harmônica intraespecífica. E como é uma relação positiva para todos os indivíduos, a gente chama de mais-mais. Nesse quesito, vai ter 2 tipos de relações, que são as sociedades e as colônias. Vale lembrar que as relações harmônicas também podem beneficiar apenas um indivíduo. Nesse caso, a gente chamaria de mais zero, pois enquanto um organismo está se beneficiando, o outro não ganha nada e nem é prejudicado. As sociedades elas sempre vão aparecer com indivíduos da mesma espécie e os indivíduos dessa relação vão viver juntos, vão viver em bando, mas sem união física. Então eles não vão estar grudados uns com os outros. A gente vai encontrar aqui também a divisão de trabalho. Então cada indivíduo vai ter ali a sua função e geralmente possui um alto grau de hierarquia. Então teremos alguns indivíduos que serão os centrais, os comandantes, podemos dizer entre aspas, dessa hierarquia, e teremos algumas classes inferiores e assim por diante. Bom, alguns exemplos de sociedades são sociedades das formigas. É um exemplo muito fácil da gente notar, porque formiga é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. Hora ou outra a gente vai ver aquela carreirinha de formigas, ou a gente vai ver uma formiga sozinha, andando por aí. Então, elas não estão coladas fisicamente, elas podem se separar e tal, e por isso elas entram também nesse quesito de sociedade. Elas vão apresentar também divisão de trabalho, então tem aquelas formigas que saem para pegar alimento, tem a rainha que fica lá dentro do formigueiro protegida, gerando as outras novas formigas, e assim por diante. A gente vai encontrar também uma separação entre heteromorfos e isomorfos. Heteromorfos significa que a forma daquele indivíduo ela é diferente das demais. As formigas elas vão ter uma forma diferente de acordo com a sua função. Por exemplo, a formiga rainha ela é bem maior do que as outras formigas que saem para pegar o alimento. Outro exemplo de sociedade é a sociedade dos suricatos. Eles são considerados isomorfos porque todos eles ali são morfologicamente iguais, parecidos. E eles também mostram essa questão da divisão do trabalho. Então, num grupo de suricatos, que pode ser de poucos indivíduos até 40 indivíduos ou até mais, sempre terá um grupo que vai sair para caçar, outro grupo que vai se focar na proteção da sociedade e tem outro grupo voltado para a reprodução. Então eles têm bem essa característica também de ficar de olho para ver se não chega algum predador. E a gente acha tão bonitinho eles subindo, ficando em pezinho ali para olhar. Mas na verdade eles estão sempre revezando ali para observar se não vem predadores.
Outra forma que a gente pode ver bem a divisão do trabalho são os cupins. Eles têm algumas funções bem específicas. Então a gente vai ter ali os cupins operários, os soldados, os reprodutores, alguns reprodutores alados, que inclusive a gente conhece como siriri. Teremos o rei, a rainha e assim por diante. Então a gente sempre vai ter essa separação e eles são morfologicamente diferentes. A gente pode ver que a rainha é bem maior do que os outros operários, por exemplo, inclusive maior que o rei, e tem características bem diferentes. Outro caso que a gente pode perceber é a divisão do trabalho que acontece com as abelhas. Além da rainha, a gente vai ter as operárias e também os zangões, que vão ser um exemplo de paternogênese. Então, a rainha não vai precisar ser fecundada para gerar esses zangões. Quando ela é fecundada, ela vai gerar as abelhas operárias, e quando não é fecundada, ela vai gerar os zangões. Aqui a gente pode perceber a diferença do tamanho delas. As operárias elas nunca poderão aí se reproduzir, e a rainha vai ser responsável então por essa prole. E o zangão ele vai ser responsável por fecundar a rainha. Outro tipo de relação intraespecífica é a colônia. Também vai acontecer entre indivíduos de mesma espécie. Só que a diferença é que os indivíduos vão ser conectados fisicamente. Então eles vão passar aí a vida coladinhos um no outro. Eles podem apresentar ou não divisão de trabalho, a gente vai ver isso mais pra frente, e alguns casos são altamente especializados. Então a gente vai ver um indivíduo completamente diferente do outro, porque ele se especializou naquela função dele. Pessoal, vocês já ouviram falar de Power Rangers? Vai ter uma bela conexão com a nossa matéria de agora. As colônias estão fisicamente unidas, então muitas vezes elas só conseguem sobreviver daquela forma. A gente pode associar isso, por exemplo, quando os Power Rangers formam o Megazord. Se um dos Rangers não cumprir o seu papel, o Megazord ele vai ficar incompleto e ninguém vai sobreviver dali. Veja um pedacinho e vê se não tem a ver com o que a gente vai ver agora. Como a gente pode ver, não é apenas um indivíduo que controla o Megazord. São vários indivíduos que estão ali fisicamente unidos e que conseguem controlar esse robozão gigante. Bom, alguns exemplos de colônias são as esponjas. Elas são consideradas isomorfas, porque todas elas ali são parecidas e tal, e no caso não há divisão de trabalho. Então todas elas conseguem fazer as suas funções, tanto se alimentar quanto se reproduzir, mas elas estão fisicamente unidas. Outro exemplo que a gente tem são as colônias de bactérias. Elas também são consideradas isomorfas e elas não possuem divisão de trabalho. Todas elas podem fazer todas as funções, se alimentar, se reproduzir e se multiplicar. Agora a gente vai ter um animal muito interessante, muito curioso, que é a caravela portuguesa. Elas são heteromorfas, possuem divisão de trabalho. Quando a gente olha aqui para a foto dela, dá a impressão que é um indivíduo só, mas na verdade são vários indivíduos que formam essa colônia. E cada um deles é extremamente especialista em sua função. Aqui a gente pode ver que a gente possui ali um indivíduo responsável pela flutuação, que é essa parte de cima aí mais colorida, mais translúcida. Outro organismo é responsável pela reprodução. Tem aí o indivíduo responsável pela digestão do alimento e também pela captura das presas e defesa, que é esse último aí. Então a gente pode ver Bom, das relações intraespecíficas, vamos abordar agora as desarmônicas. Elas são constituídas por duas diferentes: canibalismo e competição intraespecífica. Canibalismo é um tipo de relação ecológica em que os indivíduos se alimentam de organismos da mesma espécie. O saldo é positivo para um ser e negativo para outro, por razões um pouco óbvias. Há algumas nomenclaturas que são dadas baseadas no motivo do canibalismo. Temos o canibalismo intrauterino.
ele ocorre dentro do ventre da mamãe tubarão mangona. O filhote mais forte mata e devora seus irmãos, já nascendo um predador um tanto experiente. Há também o canibalismo sexual, o qual a parceira comerá o macho para ter mais energia e nutrientes na sua gestação. O exemplo mais conhecido é o do louva-a-Deus. A fêmea come a cabeça do macho por conta dos nutrientes e para aumentar a liberação de esperma e ela poder gerar mais descendentes. E por fim, a situação de canibalismo que ocorre por alguma situação de estresse, que seria principalmente falta de recursos e condições. Temos também a competição, situação a qual os indivíduos da mesma espécie lutam por território, parceiro, alimento. Ambos despendem energia, portanto, é classificado por desvantagem ambígua. Então, o sinal é menos menos. Oi, pessoal! Eu sou a Denise e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as relações ecológicas interespecíficas harmônicas. As relações ecológicas interespecíficas são aquelas que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, como os animais presentes no filme O Rei Leão, ou então como os animais presentes no filme Os 100 Florestas, ou quem sabe, como os animais presentes no anime Pokémon. Já harmônicas são aquelas que não causam prejuízos aos envolvidos, ou seja, são relações benéficas para um dos indivíduos ou para todos. Entre as principais relações ecológicas interespecíficas harmônicas, se tem o mutualismo, que é do tipo mais, já que beneficia os dois indivíduos. Elas podem ser do tipo optativas, quando ocorre uma protocooperação, ou também chamadas de mutualismo facultativo. O interessante dessa relação é que não há uma dependência para a sobrevivência das espécies. Já os exemplos mais famosos se há a relação entre o caranguejo eremita e a anêmona do mar, e o exemplo do pássaro-palito e o crocodilo. Essa relação ela vai ser benéfica porque o pássaro-palito ele vai se alimentar dos restos de alimentos presentes entre os dentes do crocodilo. E o crocodilo ele vai se beneficiar porque ele vai ganhar uma limpeza bucal. Então é uma relação que vai beneficiar tanto o crocodilo quanto o pássaro-palito. Já o mutualismo obrigatório é uma relação que continua sendo benéfica para as duas espécies, mas agora essas espécies não conseguem mais viver separadas. Entre os principais exemplos dessa relação, se há os líquens, que é a associação entre as algas e os fungos. As algas fazem a fotossíntese, produzindo a matéria orgânica para ela e para o fungo. Já o fungo, além de absorver os sais minerais e água do ambiente, também torna esse ambiente mais úmido, protegendo a alga do dessecamento. A próxima relação é o comencialismo, que é do tipo mais e zero, já que para uma das espécies é uma relação benéfica e para outra espécie é uma relação neutra. A espécie comensal é aquela que se alimenta de restos de alimentos de outras espécies, sem causar nenhum prejuízo para a espécie que não é comensal. Entre os principais exemplos, se há as relações presentes entre o peixe-piloto e os tubarões, também as relações entre as hienas e os leões, que está muito presente no filme O Rei Leão, e também a relação entre o peixe-palhaço e as anêmonas do mar, que é essa que vamos tratar hoje. Essa relação é uma relação de comencialismo porque os peixes-palhaços eles se aproveitam dos restos de alimentos deixados pela anêmonas do mar. Para o peixe-palhaço é uma relação muito benéfica, porque ele consegue o alimento. E já para as anêmonas é uma relação indiferente, porque é o resto que ela se alimentou, é aquilo que ela não vai comer. E por fim, temos o inclinismo, que assim como o comencialismo, é uma relação do tipo mais e zero, o que quer dizer que uma espécie sai beneficiada e para outra espécie essa relação é indiferente. Inclinismo é quando uma espécie utiliza a outra para o abrigo. Entre os principais exemplos, temos a relação presente entre os peixes-palhaços e as anêmonas do mar. Aí você se pergunta, ué, será que isso está certo? Eles já não apareceram no comencialismo? E sim, mas também está certo, porque espécies diferentes conseguem realizar mais de um tipo de interação. Quando a gente fala de inquilinismo entre peixes-palhaços e anêmonas do mar, é porque os peixes-palhaços eles vão usar os tentáculos das anêmonas do mar como abrigo e também como proteção. E essa relação vai ser indiferente para as anêmonas porque
para elas não vai causar nenhum prejuízo ou nenhum benefício. Quando a gente fala de inclinismo em relação às plantas, recebe um outro nome, epifitismo, já que é um inclinismo que ocorre entre epífitas, que são aquelas plantas que precisam viver sobre outras plantas. Entre os principais exemplos temos o inclinismo de orquídeas e o inclinismo de bromélias. Olá pessoal, aqui quem fala é a Júlia e hoje, nessa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas desarmônicas interespecíficas. Bom, para começarmos, vamos falar um pouquinho do amensalismo. O amensalismo, ele é uma relação que acontece quando um organismo ele libera compostos que inibem ou impedem o desenvolvimento de um organismo de uma outra espécie. Ele consiste em um tipo especial de competição interespecífica, em que uma espécie ela será prejudicada sem que haja qualquer prejuízo para outra espécie. Então, por isso, nós representamos essa relação como sendo zero e menos, porque uma espécie ela não vai ser prejudicada e a outra ela vai ser prejudicada. Como exemplo, nós temos a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno provocado por algas dinoflageladas. Essas algas, elas liberam uma substância na água que provocam a morte de outras espécies. Ou seja, para a alga não há qualquer prejuízo, mas outras espécies, elas acabam tendo um enorme prejuízo. Outro exemplo aqui, nós vemos as florestas de eucalipto. Bom, as folhas dos eucaliptos, quando elas caem, elas liberam uma substância que acaba reduzindo a germinação de outras espécies naquele solo. Dessa forma, ela consegue diminuir, então, a competição por água e nutrientes. Exatamente por conta disso, nós podemos perceber pela imagem que ao redor dessas árvores de eucalipto, nós vemos a ocorrência bem pequena de outras espécies de plantas. Logo ao lado, nós conseguimos ver um fungo. Esse fungo, ele é responsável pela produção de penicilina, que acaba matando as bactérias. Ou seja, para esse fungo, não há qualquer benefício ou prejuízo, mas para as bactérias há muito prejuízo. Bom, a próxima relação é o parasitismo. O parasitismo é uma relação interespecífica em que um indivíduo ele se instala no corpo de um outro indivíduo, do qual ele acaba retirando alimentos e prejudicando o seu hospedeiro. Ou seja, o parasita ele é beneficiado nesta relação, porque ele vai retirar nutrientes, tudo que ele precisa do seu hospedeiro sem precisar produzir, enquanto o hospedeiro ele é prejudicado, porque as suas reservas nutritivas elas vão abaixando. Pensando nisso, nós temos dois exemplos de parasitas. Nós temos os endoparasitas, que são aqueles que parasitam o interior de algum organismo, como por exemplo a tênia, que ela é um verme, que se encontra dentro do nosso intestino. E nós temos também os ectoparasitas, em que eles vão parasitar a parte externa dos organismos. Então, nós temos como exemplo os carrapatos. Os carrapatos eles podem ser encontrados facilmente nos animais domésticos, como os cachorros, os gatos e até mesmo nos seres humanos. Bom, o predatismo é uma relação que acontece quando o indivíduo ele mata e se alimenta de outro indivíduo de alguma outra espécie. Então, nesse caso, nós temos uma espécie beneficiada, que seria o predador, e outra prejudicada, que seria a presa. E como exemplo, nós temos o leão, que é o predador, e a zebra, que é a sua presa. E também nós temos a coruja, que é a predadora, que mata os ratos, que são suas presas. A competição é uma relação que acontece entre indivíduos de espécies diferentes que brigam por recursos como alimento e espaço. Isso acontece porque há uma semelhança ou uma igualdade de nichos ecológicos, que significa que as populações envolvidas disputam os mesmos recursos do meio. E caso esses recursos eles sejam insuficientes para a manutenção das populações, elas entram em competição. Então, a competição é uma relação em que ambos saem perdendo, na maioria dos casos.
E aqui nós temos como exemplo a marmota e os pássaros, que estão disputando o mesmo alimento. E nós temos o abutre e a hiena, porque o que acontece? Quando uma presa ela é predada e morta, geralmente as hienas elas comem o resto do que os leões deixam, mas elas também têm que disputar com os abutres. E por último, nós temos a herbivoria. A herbivoria ela é uma relação que acontece entre os animais herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentam de vegetais, e as plantas. Então, nessa relação, os animais eles acabam sendo beneficiados, enquanto as plantas elas são prejudicadas. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei para fazer essa parte da aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais!